Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Bom estarmos aqui reunidos mais uma vez, né? Para adorarmos, engrandecermos e exaltarmos a esse Deus grandioso e poderoso. Queridos, você está feliz? Está sentindo a presença de Deus, né? Eu também estou feliz. Estava até chorando ali, escutando esse louvor. É muito bom sentir a presença de Deus. Queridos, o tema é enraizados na palavra. E o subtema é o Espírito Santo. Um ótimo tema. E eu pergunto, o que o Espírito Santo significa para você? O que o Espírito Santo significa para você? Só para ajudar você a pensar aí. Sem o Espírito Santo, você não reconheceria o sacrifício de Jesus na cruz. Sem o Espírito Santo, você nem conheceria Jesus. Você conheceria alguém chamado Jesus, um profeta, um sacrifício, mas não conheceria Jesus como Deus. Olha só a importância do Espírito Santo para você e para mim, para o povo de Deus. Abra sua Bíblia em João 14, ou ligue seu aplicativo na Bíblia em João 14. Vamos ler alguns versículos aqui, é longo, mas é muito importante para a nossa edificação. João 14, do 16 ao 26, para a honra e para a glória do Senhor. O Espírito Santo. Amém? Diz assim a palavra de Deus: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu vos disse. Oremos, queridos. Senhor, Deus amado, o Senhor nos ajuntou aqui, Pai. O Senhor nos trouxe aqui, Senhor meu Deus, para aprendermos, crescermos, recebermos, Pai, a Teu Espírito, Senhor meu Deus, a Tua graça, o Teu amor, Senhor, meu Deus. Nós estamos aqui te adorando, Pai, te engrandecendo e te exaltando. Nos ensine mais um pouco, Senhor meu Deus, sobre o Teu Espírito Santo. Nos ensine, Pai, como interagir mais com o Teu Espírito Santo, Pai. Ah, Deus amado, não nos deixe sairmos daqui, Pai, da mesma maneira que entramos. Não, Senhor, que saiamos daqui, Pai, com mais convicção, com mais poder, mais cheios do Espírito Santo, interagindo com Ele, Pai, orando em tempos, meu Deus, a Ti, Senhor, e pedindo, nos encha com Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. A amada igreja pode se assentar, em nome de Jesus. Queridos, no estudo de hoje nós vamos saber quem é o Espírito Santo. A gente já sabe, mas é bom a gente, né, lembrar, reforçar o que a gente já sabe, saber como interagir, o que o Espírito Santo é capaz de fazer por você. Veja bem, em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
O Espírito de Deus já estava com Deus no princípio. Olha só a importância dele, hein? O Espírito já estava com Deus no princípio da criação. Então ele é muito importante. Estava com Deus no princípio da criação. Olha só, quando Deus disse haja luz no primeiro dia, ele estava lá. Quando Deus criou o céu no segundo dia, ele estava lá. Quando Deus criou a terra no terceiro dia, o Espírito Santo estava lá. Quando criou o sol e a lua no quarto dia, o Espírito Santo de Deus estava lá. Quando Deus criou os animais, os grandes e pequenos, no quinto dia, ele estava lá. Com Jesus também estava lá. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa importância vai aumentar. Olha só, em Gênesis 1:26, no sexto dia, então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus estava lá, Jesus estava lá, e o Espírito Santo estava lá, e Deus disse: façamos. Então alguém mais fez. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Se o Espírito Santo também criou, então o Espírito Santo também é Deus. Você não tinha dúvida disso, né? Mas se alguém tivesse dúvida, saiba que o Espírito Santo é Deus. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se o Espírito Santo pode criar, então ele também é Deus. Jesus já estava lá. Em João fala que Jesus estava no princípio. Jesus, o Espírito Santo e Deus. Olha a importância do Espírito Santo na minha vida. Sem o Espírito Santo, a gente não teria como compreender o sacrifício de Jesus na cruz. Olha só, vai vendo. Qual a função do Espírito Santo? A gente já sabe que ele é Deus, que ele nos ajuda, mas qual a função dele assim, para nós? Diz assim, João 16:7, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, você sabe que você pecou, eu sei quando eu pequei, graças ao Espírito Santo. Ele se afasta, ele se retira, a gente sente aquele temor, aquele medo, aquela frustração, aquele vazio. Isso é obra do Espírito Santo. Olha só como ele é importante para mim e para a sua vida. Em 16:9 diz assim, do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tudo já está decretado por Deus. O Espírito Santo vai nos convencer disso, de que Deus está no controle de tudo. Esse Espírito Santo, que a Bíblia diz, o papel dele é muito importante para mim e para você. Como ele atua em nós? Olha só, depois de orarem, presta atenção, depois de orarem, tremeu o lugar. Atos 4:31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Olha, uma das principais funções do Espírito Santo, ajudar você a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Você tem medo? Você não sabe o que falar? O que eu vou falar se alguém me pedisse uma explicação sobre Jesus, sobre a Bíblia? O Espírito Santo está aí para te ajudar. Nessa hora, ele vai colocar palavras na sua boca. A Bíblia diz isso. Não se preocupe com o que você há de falar. O Espírito Santo vai colocar as palavras na sua boca. Você crê? Eu creio também. Esse é o papel do Espírito Santo. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Quem pode nos ensinar todas as coisas a não ser Deus? O Espírito Santo é Deus. Tenha essa convicção, que isso esteja enraizado em você. Não deixe de crer essa doutrina da igreja bíblica.
O Espírito Santo é Deus. Muitos falam que o Espírito Santo é a força de Deus. Muitos falam que o Espírito Santo é o amor de Deus. Muitos falam que o Espírito Santo é um ser que atua, que é a vontade de Deus. Mas não, o Espírito Santo é Deus. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará em toda a verdade. Olha, Ele vai ensinar toda a verdade e vai lhe guiar na verdade. E quem é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo vai te levar até Jesus. Vai fazer você reconhecer Ele, o quão importante Ele é. E vai te dar poder e autoridade para você pregar no nome de Jesus, pregar o Evangelho. Querido, toda vez que você for pregar, for evangelizar, for visitar alguém, Espírito Santo, me ajude. Ele te ajuda. Se você for na carne, se você for por você mesmo, você se perde, você fica com medo, você não quer nem ir. Porque quem somos nós para convencer as pessoas da palavra de Deus? A gente tem medo mesmo, na hora que a gente não é capaz disso. Mas aquele que é, nos dá coragem. Quando a gente crê e acredita que Ele está conosco, a gente não tem medo. A gente fica, tenebroso, a gente fica com friozinho na barriga, igual eu estou agora. Mas a gente faz, porque Deus nos dá coragem. Deus te dá coragem. Creia, pregue o Evangelho. Deus vai te dar coragem e poder no sobrenatural. E não se preocupe se você falou bem, se você falou mal, se você conseguiu explicar para a pessoa. O Espírito Santo vai fazer a obra. Foi assim comigo e com você, não foi? Eu tacava pedra nos crentes. Hoje estou aqui, pregando o Evangelho. O Espírito Santo entrou na minha vida, me convenceu, fez eu crer, fez eu reconhecer o sacrifício de Jesus, fez eu amar Jesus, fez eu amar a palavra, fez eu amar a igreja, fez eu amar os irmãos. E hoje estou aqui, para a honra e para a glória do Senhor. Isso é maravilhoso. Como Ele atua em nós? Acaso não sabem, 1 Coríntios 6,19, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito? Ué, quem tem santuário? Não é Deus? É Deus que tem o santuário. Então o Espírito Santo também é Deus. E você é o santuário dele, hein? Olha só. Santuário do Espírito que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Naquele momento o véu do santuário se rasgou em duas partes. Mateus 27, 51. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Quem vivia no santuário lá era Deus. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do santuário se rasgou. Então quem tem santuário é Deus. E se o Espírito Santo tem um santuário e é você, então Ele é Deus. É maravilhoso saber disso. O nosso doutrinal, eu trouxe aqui também, o nosso doutrinal, da página 25 ao 35, fala muito bem sobre isso. Fala só sobre a Trindade Divina, o Espírito Santo. Está aqui na nossa mão, os versículos resumidos sobre o Espírito Santo, sobre como Ele atua, como Ele age, como Ele intercede por nós o tempo todo. A Bíblia fala que o Espírito Santo ajuda até nas suas orações. Às vezes você quer pedir uma coisa e não sabe pedir, mas Ele conhece o seu coração, Ele sabe o que você está pedindo a Deus, e leva para Deus a oração que você queria ter feito para Deus. Às vezes a gente não encontra nem a palavra certa, não sabe nem pronunciar, não sabe nem como agir. O Espírito Santo leva isso para Deus. Olha que interessante. Se não tem um, adquira. Estude a palavra de Deus, está aí, na palma da sua mão. É só você crescer em conhecimento e sabedoria. A Bíblia diz isso, Crescer na graça e no conhecimento. Mas muitos não leem o versículo depois disso. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E você vai precisar da ajuda do Espírito Santo. Sem Ele, você terá problema. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí. Você quer amor? Pergunta, vai lá. Não tenha medo, não. Você quer amor? Você quer alegria? Pergunta aí. Você quer alegria? Você quer paz? Você quer paciência? Você quer ser amável? Você quer ser boa?
Você quer ser fiel? Perguntou? O que ela respondeu? Amém, graças a Deus. Você só vai conseguir isso se você tiver o Espírito Santo. Olha só, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Qual é a importância do Espírito Santo para você mesmo? Pouca ou muita? Você vai interagir mais com o Espírito Santo a partir de hoje? Você que já interagia, você vai interagir muito mais? Você vai orar ao Espírito Santo? Você pode e deve orar ao Espírito Santo. Pode e deve, o Espírito Santo é Deus. Ele vai te dar frutos, olha só. Paz. Você só vai conseguir com a ajuda do Espírito Santo. Por isso que o mundo vai de mal a pior, né? O mundo quer ter paz sem o Espírito Santo. Os mais inteligentes, os mais intelectuais, os mais sábios querem trazer mundo ao paz, querem dar paz ao mundo, mas olha a situação, só tem guerra, só tem destruição, só tem morte. Sem o Espírito Santo é isso. Sem o Espírito Santo é só tristeza. Mas nós não, nós reconhecemos o Espírito Santo e somos privilegiados. Nós somos privilegiados por isso. Não menospreze o Espírito Santo. Não menospreze. Interaja com Ele todos os dias. Eu, quando estou meio triste, estou meio abatido, meio preguiçoso, meio cansado, eu apelo para o Espírito Santo. Eu apelo. Eu falo, Espírito Santo, vem aqui, vamos conversar. Jesus Cristo morreu por mim na cruz. O sangue dele verteu por mim na cruz. Você vai deixar eu ficar assim desse jeito? Você não vai deixar eu honrá-lo, engrandecê-lo, exaltá-lo? Você não vai me colocar de pé? Você não vai me animar, me alegrar? Queridos, na hora eu sinto agir de Deus assim na minha vida. Eu falo, meu Deus, o que é isso? O Espírito Santo, ele vai honrar Jesus. Ele vai honrar Jesus e vai te ajudar a você fazer isso. Pode orar para Ele. Invoque o nome dEle. Peça para Ele, principalmente para você honrar a Jesus Cristo e cumprir o sacrifício de Jesus, o propósito do sacrifício de Jesus na sua cruz. Quer você ter vida em abundância. Quer você pregar o Evangelho. Quer você ter paz, amor, alegria. Olha só, o Espírito Santo é importante, queridos. Não deixe de crer menos do que isso. Não deixe de crer menos que isso. Você quer ter o reino de Deus? Você quer entrar no reino de Deus? Lógico que quer, né? Não vou nem perguntar. Nem vou pedir para você perguntar um para o outro. Então, para você entrar no reino de Deus, veja bem. Pois o reino de Deus, Romanos 14:17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eita, o reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. E aí, você quer ter o reino de Deus? Procure o Espírito Santo. É o mais perto que você vai chegar, por enquanto o reino de Deus não estabelece aqui plenamente. Queridos, quando eu estava estudando teologia, para pegar o meu certificado de bacharel em teologia, 4 anos estudando, aí fui fazer a convalidação para pegar o diploma. Eu conheci um teólogo também lá, estava estudando junto comigo. Eu conversando com ele, eu pensei, e aí, tal, porque eu vou pegar o meu diploma de teologia, porque eu quero provar que Jesus Cristo não é Deus. Eu falei, meu Deus, está aqui comigo, estudando 4 anos estudando teologia, que ele quer pegar o diploma de bacharel, para poder falar com autoridade que Jesus Cristo não é Deus. Eu falei, interessante, corajoso, né? Tem coragem. Eu falei, como você vai fazer isso, querido? Ele falou, não, eu estou lendo um livro, cara, o livro é fantástico, que ele fala que Jesus Cristo não é Deus. Eu falei, é mesmo? Nossa, interessante. Como é o nome do livro? Ele falou, eu falei, nunca ouvi falar esse livro. O autor, falou no autor, eu falei, nunca ouvi falar desse autor. Eu falei, então você quer explicar
que a Bíblia não é o que é, usando um livro comum. Falei, querido, você sabe que a Bíblia é conhecida mundialmente, né? A Bíblia é conhecida no mundo todo. Sei. Você sabe que a Bíblia é inspirada por Deus, né? Sei. E você quer usar um livro comum que ninguém conhece para explicar um livro inspirado por Deus? Falei, queridos, você não vai conseguir. Ele até ficou assim e tal. Ele está inverteu as coisas. Por que eu quero falar isso? Porque veja bem, Deus é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo também tem que ser Deus. Para nos ensinar sobre um Deus, a pessoa tem que ser Deus. Para nos convencer, não falar a verdade, tem que ser Deus também. Eu nunca convenceria vocês que Deus é Deus. Não tem como. Não sei toda a verdade, não sei as coisas que vão acontecer, não estive com Deus. O Espírito Santo estava com Deus na criação, pessoalmente. Então eu me lembrei disso, quando eu estava fazendo a mensagem, eu me lembrei disso. Eu falei, mas como que ele quer explicar uma coisa que foi inspirada com um livro que ninguém conhece? Um livro comum, você quer explicar sobre um livro inspirado? Meu Deus, eu falei, cara, eu falei, amém. Depois não conversei mais com ele, a gente pegou nosso diploma, nosso certificado, mas aí depois eu descobri que ele estava frustrado. Ele estava noivo com uma menina crente, e a menina crente terminou o noivado. Aí eu falei, ele está frustrado, ele quer, né, se vingar, quer mostrar para ela que Jesus não é Deus, quer desapontar ela. Eu espero que ele tenha sido desapontado, né, e voltado a crer que Jesus Cristo é Deus. Meu, interessante como a gente tem que estar preparado para encontrar certas... Quem diria que eu encontraria na faculdade de teologia, no último ano, um irmão que era crente também, mas ele não acreditava que Jesus era Deus. Eu falei, está mais para ateu, né? Ele estava mais para ateus. Veja bem, Deus fez um projeto. Nós pecamos contra Deus e adquirimos uma dívida infinita. Deus é infinito, a honra de Deus é infinita. A gente criou uma dívida infinita. Não tínhamos como pagar. Aí Deus faz um projeto e envia Jesus Cristo, que também é Deus, que morreu para pagar a nossa dívida. A nossa dívida foi para Jesus. E Jesus também é Deus, tem a honra infinita, tem recursos infinitos. Esse consegue pagar a nossa dívida. Ele também é Deus e tem recursos infinitos. Aí vem o Espírito Santo nos convencer sobre tudo isso que Jesus Cristo fez. Então o Espírito Santo também é Deus, porque Ele consegue fazer isso. Se eu e você estamos aqui, é porque isso aconteceu na sua vida e na minha vida. O Espírito Santo teve êxito conosco. Tem muitos ainda que virão, muitos, que a gente não pode nem imaginar. Isso é maravilhoso. Valorize o Espírito Santo na sua vida. Esteja enraizado isso dentro de você. Não creia menos que isso. Estude sobre o Espírito Santo. Invoque o Espírito Santo. Peça socorro. Ele vai te socorrer. Ele está aqui no lugar de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi e Ele falou, eu vou, mas não vos deixareis órfãos. Nós não estamos órfãos. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo é sensível. E isso é um privilégio, porque os antigos queriam ter o Espírito Santo, mas não tiveram. Os profetas queriam ter, mas não tiveram. Ontem na assembleia lá, o pastor Eleilton falou que o Espírito Santo habitava entre eles. Eu achei muito interessante essa parte. E na nossa época, o Espírito Santo habita em nós. Olha só como somos privilegiados. Muitos profetas queriam ter o Espírito Santo dentro deles, mas não era para a época deles, era para a nossa. E nós estamos vivendo isso hoje, aqui e agora. O Espírito Santo arde dentro de você, arde no seu coração. Ele te ensina, ele faz você querer amar a Jesus Cristo, a servir a Jesus Cristo, a vir para a igreja, a ler a Bíblia, a pregar o Evangelho, a adorar a Deus com um grupo de louvor. É o Espírito Santo que te convence disso. Não creia menos do que isso. Queridos, em todo culto, no final, a gente fala
com as nossas próprias palavras, principalmente o mensageiro que está aqui, que o Espírito Santo também é Deus. Veja bem, vou ler aqui, vocês vão lembrar. 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Todo final de culto a gente pronuncia essas palavras. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Creia, valorize, busque. Ele está aqui para te ajudar. Ele está aqui para te ensinar. Ele está aqui para te socorrer, para te dar força, para te dar coragem. Em Atos dos Apóstolos, queridos, poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, que quando o Espírito Santo desceu, os apóstolos, foram com tudo para cima e pregaram o Evangelho e morreram por isso. Mas o Espírito Santo não veio para se mostrar. O Espírito Santo veio para te mostrar a Jesus Cristo, para te dar poder e autoridade para pregar o Evangelho no nome de Jesus. E os apóstolos só fizeram isso quando o Espírito Santo desceu, lá em Pentecostes. Deu poder e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Queridos, Pedro era um medroso, Pedro negou Jesus. Quando veio o Espírito Santo, ele era o primeiro a se levantar e a falar de Jesus. O Espírito Santo faz isso, comigo e com você. O Espírito Santo pode trazer você, colocar aqui em cima e fazer você pregar o Evangelho, fazer você louvar, fazer você visitar alguém e falar de Jesus. É só você crer e acreditar. Amém? Fique de pé, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos invocar o nome do Espírito Santo. Vamos pedir para Ele nos ensinar mais sobre Jesus, sobre o amor de Jesus, nos ensinar mais como pregar o Evangelho, como pregar a palavra, como amar o próximo. Querido, o amor é um dos frutos do Espírito Santo. Você quer amar mais? Busque o Espírito Santo. Levante a sua mão. Vamos invocar o nome de Jesus. Vamos pedir para Ele nos encher com a presença dEle. O Espírito Santo quer te encher, mas você tem que buscar, você tem que querer, você tem que falar: Senhor, eu quero ser cheio da Tua presença, Espírito Santo. Oremos todos. Senhor, Deus amado, a Tua palavra, Pai, falou ao nosso coração. Meu Deus, eu conhecia o Espírito Santo, mas agora eu conheço Ele mais. Agora eu conheço Ele muito mais e sei do que Ele é capaz de fazer, Pai. Para que eu te ame mais, Senhor. Para que eu ame mais a Tua palavra. Para que eu ame mais o Teu Evangelho. Para que eu ame mais, Senhor meu Deus, a Tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Espírito Santo, meu Deus, nos encha, Senhor. Nos faça, Senhor meu Deus, ser cheios, meu Deus, até transbordar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Honre aquele, Senhor meu Deus, que crê e que acredita, Pai, na presença do Espírito Santo atuante na vida dele, na mente dele, no coração dele. Senhor, Tu sabes, meu Deus, que o Espírito Santo nos avisa, Pai, quando estamos prestes a pecar, Senhor. O nosso corpo treme, o nosso coração se abala, a nossa mente fica confusa, Pai, porque nós sabemos que é pecado, Senhor. Mas que o Teu Espírito Santo possa agir, interagir constantemente, Senhor, em nossa vida, em nosso coração, em nossa mente, Pai, e nos fazer ser fortes, corajosos, audaciosos, sem medo, sem temor, Pai, do que pode nos acontecer, Senhor, se pregarmos a Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, nos faça, Senhor meu Deus, crentes corajosos, para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome!
Espírito Santo é maravilhoso, porque todas as vezes que a gente fala do Espírito Santo, a gente lembra de tudo que aconteceu na igreja primitiva. No Pentecoste, o Espírito Santo veio e encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Pedro, após isso, prega o Evangelho após o derramamento desse Espírito Santo. Quase 3.000 almas aceitam o Senhor Jesus. E mais para frente, na casa de Cornélio, ele começa a pregar. E a Bíblia vai dizer que antes que ele terminasse de pregar, o Espírito Santo veio e encheu toda a casa em que eles estavam. E mais adiante ainda, quando alguém perguntou: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Alguém disse: olha, a gente nem sabia que ainda existia um Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que ele orou ao Senhor, o Espírito Santo veio sobre eles. E sabe a maior grandeza do Espírito Santo? É que ele faz de mim e de você testemunhas do Senhor Jesus. E a grandiosidade de tudo isso é que quando a gente pensa que ele habita no nosso coração, aí a gente se alegra mais ainda, e nós nos enchemos de alegria, porque a gente tem a plena certeza de que nós não estamos sozinhos. Momento de orar ao Senhor, momento de você se colocar na presença do Senhor, momento de você olhar para o Senhor Jesus, autor e consumador da sua fé, e agradecer a Ele por esse Espírito Santo que habita em você, por esse Espírito Santo que habita em nós, porque Ele nos ajuda em todos os momentos, seja nos momentos felizes, seja nos momentos tristes. O Espírito Santo nos ajuda, nos sustenta. E nós vamos orar ao Senhor. Você que pode, você vai se ajoelhar ao Senhor, aos pés do Senhor Jesus. E você que não pode, fique à vontade. Mas é um momento de você falar com Deus. É um momento de você se derramar nos pés do Senhor. É o momento de você se quebrar nos pés do Senhor Jesus. É o momento de você abrir o seu coração para o Senhor Jesus. Então eu te convido, você que pode, se ajoelhar. E você que não pode, fique à vontade, mas ore ao Senhor. Não deixe de orar ao Senhor. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós oramos a Ti, Senhor, e Te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Como é bom, Senhor, ser a habitação do Teu Espírito Santo. Como é bom, Senhor da glória, saber que o Teu Espírito Santo anda conosco, habita em nós, guia os nossos passos. Como é bom saber, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos faz lembrar das Tuas palavras. Por isso, meu Deus, venha sobre nós, Deus. Venha sobre as nossas vidas, Pai. Venha sobre os Teus filhos, Deus. Venha, Senhor, sobre a Tua igreja. Ah, Espírito Santo de Deus, manifesta a Tua graça em nós. Manifesta, Senhor, o Teu poder nas nossas vidas. Ah, Deus querido, abra, Senhor, as comportas dos céus, e se parecer bem ao Senhor e ao Teu Espírito Santo. Ah, permita, Senhor, que a Tua glória venha invadir este lugar, Senhor. Permita, meu Deus, que o Teu poder, Senhor, venha ser derramado sobre as nossas vidas. Se parecer bem ao Teu Espírito Santo, Deus, impacta, Senhor, os corações dos Teus filhos aqui presentes, Deus. Ah, Senhor, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és o Rei da glória, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Tu és o nosso Deus vivo, a nossa força. Ah, Deus querido, abra, Senhor Jesus, as comportas dos céus. Libera, Senhor, a Tua graça sobre nós. Derrama o Teu poder sobre as nossas vidas. Derrama da unção do
nossas filhas, Senhor. Ah, meu Deus, abençoa as nossas vidas. Abençoa, Senhor, o teu povo. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa, Senhor, os teus filhos. Pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, na certeza de que o Senhor está conosco, na certeza de que o Senhor está com o teu povo, no nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus falou com você, querido? Que você possa ter uma semana abençoada, cheia da presença de Deus e do seu Santo Espírito. Que você possa sair daqui com a certeza de que você, em momento algum, esteve sozinho. Deus esteve com você em todos os momentos e continuará com você ao longo da semana. E se surgir a oportunidade de você falar de Jesus para alguém na semana, fale de Jesus para alguém na semana, querido. O pastor Auriedno pede que desculpa da ausência dele, que hoje ele está pregando na nossa igreja lá em Vila Rio, por isso que ele não está aqui conosco hoje, mas que você possa estar orando pelos pastores da sua igreja, pela liderança da sua igreja, pelos consagrados da sua igreja, pelo seu irmão do lado aí, que você possa ter esse compromisso de orar para o seu irmão que está aí do seu lado durante a semana, amém? Podemos nos despedir? Se você quiser uma oração especial após o culto, você pode nos procurar, viu, irmãos? Nós não estamos fazendo aqui aquele momento de oração por imposição das mãos, mas isso não impede você, após a bênção apostólica, quiser uma oração especial, procurar os pastores da igreja, para estes estar orando por você, tá bom? Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, pelos louvores que cantamos a Ti. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelas bênçãos. Obrigado, Senhor, por ouvirmos a Tua voz. E queremos despedir o Teu povo dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com esta igreja, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, querido.